Olá, eu sou Ivani Cardoso, jornalista, e eu estou aqui para uma conversa muito especial com a minha amiga querida Vera Leon. A Vera é jornalista, escritora, mentora, analista junguiana e outras coisas mais. A Vera está lançando um livro muito especial, 50 anos de jornalismo, onde ela conta a trajetória dela e também tem textos incríveis. E claro que o ideal é que não só essa nossa conversa, como também o lançamento fosse aberto para o público, com muita gente, muita plateia, mas esses tempos difíceis em que estamos vivendo não permite, né? Então, essa conversa é virtual e o lançamento será no dia 6 de outubro na Pinacoteca, onde as pessoas que adquirirem os livros, a Vera vai autografar e as pessoas vão passar para pegar, justamente para evitar aglomerações, porque a gente tem que tomar todos os cuidados. Então, Vera, vamos lá para a nossa conversa? Bora lá para essa conversa. Olá, pessoal. Eu agradeço imensamente a Ivani, que propôs, né, essa live. E assim, a gente vem de uma amizade de quê? De 30 anos? Mais. Então, com ela eu me sinto totalmente à vontade. Ela já foi a minha editora em tempos de tribuna. Então, olha, com ela eu me sinto em casa. Eu estou muito feliz porque eu e a Vera temos trajetórias, assim, histórias de vida parecidas. Outro dia até a gente ficou comparando, nós achamos engraçado algumas datas, algumas coisas em nossas vidas. Mas, enfim, Vera começou na revisão de A Tribuna, depois ela foi para a Cidade de Santos, depois para a Tribuna e depois para muitos outros lugares. Mas daquela jornalista cheia de esperança, cheia de sonhos que começou, o que restou? Olha, restou a jornalista mesmo, sabe? Eu penso que a gente começa na profissão com muitas ilusões, com muitas fantasias, né? Dando até um certo romantismo para a profissão. Tem gente que acha jornalismo uma profissão de charmosa e tal. Então, assim, comecei com toda essa ilusão mesmo. Achei que ia ser correspondente estrangeira, aquelas coisas. E aí você vai vendo que a realidade não é bem essa. Inclusive, a realidade dentro da profissão, né? Nós somos profissionais sempre procurando um salário melhor, com muita responsabilidade em cima daquilo que a gente publica, principalmente depois das matérias assinadas, né? Essa responsabilidade do jornalista parece que cresceu assim a enésima potência. Então, daquela jornalista cheia de sonhos, de ilusões, como eu digo, ficou uma jornalista mais pé no chão, mas eu diria até que mais apaixonada, com um olhar mais abrangente, porque eu entendo que o jornalista mesmo, ele enxerga uma pauta em cada canto. Está andando na rua, fez uma receita nova, pronto, aquilo pode virar uma pauta. Então, eu penso que isso o tempo me trouxe, sabe, de ter esse olhar mais ampliado para a vida e encontrar na vida razões, assuntos para virar uma notícia, ou para não uma notícia como a gente entende no hard news, né? Aquela coisa factual, mas de virar uma escrita, virar um conto, virar um poema, virar uma crônica. Isso o tempo me deu. E tenho certeza que deu para você também, porque agora ela anda fazendo uns mini contos sensacionais. Então eu acho que o tempo e a idade mesmo, sim, né? O amadurecimento da gente faz com que nós, inclusive, tenhamos mais coragem para abordar temas, situações que talvez lá na juventude a gente não tivesse. Eu acho que escrever é mesmo um maravilhar-se, né? Não só com as palavras, mas com os fatos, enfim. Vera, o Cidade de Santos foi uma escola para mim, mas tenho certeza que foi para você também. Como é que foi essa fase, você chegar no Cidade de Santos? Olha, foi assim, meio assustador, porque na tribuna eu estava na revisão, então eu não tinha um contato direto com a redação, né?
recebi o texto do repórter, mas ele já tinha passado esse texto pela revisão e chegava ali para o setor para a gente corrigir. Agora, no Cidade, era a redação mesmo. E eu comecei estagiando com o Roberto Pérez, naquele caderno de variedades. Roberto maravilhoso, com aqueles assuntos que eu amava. Por isso que as matérias que hoje eu tenho guardadas são dessa área mais cultural da cidade. Então, a entrevista que abre o livro é com Araquém Alcântara, que ainda não era esse Araquém mundial, né? Ele era um colega da faculdade, porque era da mesma classe. Mas tem entrevista com Nissete Bruno, com Doris Monteiro e Miltinho, que, nossa, a moçada não vai saber quem é. Mas era uma dupla que cantava e fazia shows aqui em Santos. Santos, né, teve uma época muito gloriosa, de muitos espetáculos de teatro, de shows e tal. Então, o Cidade foi assim, olha, agora você está na redação. E podia ir para a rua para fazer matéria, coisa que na tribuna, na revisão, a gente não podia. Ali começou a escola prática do jornalismo, para mim, né? Porque você ia para a rua e tinha que voltar com a matéria, e tinha que sentar, e tinha que escrever, e depois você via aquilo publicado. Aquilo era uma maravilha. Não precisava nem receber salário, com aquilo publicado a gente nem precisava. E estava ao lado de veteranos, digamos, né? Eu era meio que uma caloura ainda, mas eu estava do lado de Ercília Pouças Feitosa, maravilhosa, Hilda Araújo, do Isaltino, que fazia polícia. Então eu estava ao lado de pessoas, Soninha Mateu, João Sampaio e o Bland, que era o editor-chefe, e que, olha, né, quem foi daquela época sabe que ele não era bonzinho. Eu digo na abertura do livro que eu faria tudo de novo. A Bela se encontraria com a fera, que era o José Alberto de Moraes Alves Bland. Mas ele era o cara que pegava a matéria, lia, não gostava, ele rasgava e jogava na lixeira. Hoje o repórter faz tudo no computador, ninguém vai rasgar a matéria dele, ele só senta de novo e corrige. Mas naquela época o teu texto inteirinho ia parar na lixeira e você começava do zero. Mas você aprendia muito. Mas aprendia muito com ele. Muito. Eu acho que ali é que eu fui descobrir onde estava a notícia, por onde você ia começar uma matéria, fugindo, por isso que eu digo que foi uma escola prática, fugindo daquilo que a faculdade te ensina, o lead. A matéria tem que ter um lead. O que, quando, onde, como e por quê. E às vezes o abre da matéria não está em nenhuma dessas perguntas. E foi o Cidade de Santos que me ensinou isso. Foi essa a escola, né? O pior é quando a gente caprichava num lead diferente e o revisor, que naquela época tinha revisor, pegava e mudava tudo e punha quando. Aí você queria morrer. Você tinha feito tanto uma abertura bonita, caprichada, e acabava com a abertura. Porque isso era na nossa cabeça, né? Porque quando a gente fazia uma abertura muito assim, ele dizia, pra que esse nariz de cera? Pra que esse nariz de cera? Começa logo na matéria. É isso aí. Ô Vera, você passou por jornalismo impresso, você passou por TV, por assessoria de imprensa e por canal do YouTube, redes sociais. Onde a Vera se encaixou melhor? Escrevendo. Escrevendo, tá bom? Eu sei que eu sou uma cria do impresso. Eu sou uma cria do impresso. Eu não conseguiria, embora eu tenha tido uma experiência muito curta de TV, eu não conseguiria ser repórter de TV. Aquela coisa breve, aquela coisa que a notícia, sabe, tem que ser enxuta ali em um minuto de fala. Não, eu sou de escrever. Então, seja escrevendo no Facebook, escrevendo no Instagram, no meu blog, escrevendo uma colaboração para os jornais, já que hoje eu não estou mais no jornal diário, não estou numa redação, mas é escrevendo que eu consigo dizer, sabe? Que eu consigo fluir. Não é a outra mídia, não tem outra mídia para mim. E quem conhece os textos da Vera sabe, né? Os textos da Vera, eles emocionam, eles são super bem escritos,
Eles já vêm prontos e muitas vezes você lê e fala, nossa, né? Esse texto aqui parece que ela escreveu para mim. E, assim, é a preocupação com o texto mesmo, com aquela coisa, sabe, com fluência, um texto gostoso de ler. O que não é nada fácil na nossa profissão, né, Vera? Que não é nada fácil. Não é. E aí eu pergunto, e a inspiração, de onde vem? Então, eu estava pensando, eu às vezes vejo essa pergunta feita para escritores, né? De onde vem a inspiração? E eu penso que a inspiração está no seu olhar, porque às vezes é algo tão banal, digamos assim, que talvez aos olhos de outra pessoa aquilo não diga nada, não inspire nada, mas quando você olha aquilo, está nascendo, começa a nascer dentro de mim o texto, começa a nascer dentro, basta eu olhar aquilo. Então não é exatamente um fato, eu acho que é a maneira como eu olho para aquilo, e aí tudo pode ser pauta, tudo pode ser pauta. Sabe, um andar aqui na Pinacoteca, nesses jardins, começa a movimentar alguma coisa, como se uma voz dentro de mim ditasse, sabe, um texto. Então eu penso que vem do olhar, ou melhor dizendo, vem do sentir uma determinada situação. Eu já escrevi sobre morador de rua, eu já escrevi sobre o Ano Novo Judaico, então às vezes é isso, né? É a maçã e o mel com que eu vou celebrar aquela data que me inspira um texto. Então eu acho que é onde eu sou provocada dentro de mim. E quando ela diz que tudo pode ser pauta, mas é mesmo, porque o primeiro texto que ela fez para o AT Especial, quando eu editava, foi um texto sobre salsicha. Então, assim, é incrível. E aí eu queria... E ela falava do Sacha, falava sobre alimentação, que é uma preocupação grande que a Vera sempre teve com uma alimentação saudável. Eu sei que o Sacha também, com os filhos. Vera, naquele momento, como é que... Era o primeiro texto que você ia voltar, né? Que você estava um pouco afastada do jornal. E aí? Como é que foi? Foi uma experiência grandiosa, porque eu estava mesmo afastada, né, de uma redação, e eu vi naquele trabalho que eu estava fazendo com um profissional de saúde que trouxe para mim a linguagem da psicossomática, e aquilo para mim era uma novidade, era uma linguagem que tinha muito a ver com o que eu acreditava do indivíduo mesmo, que nós podemos produzir as doenças, né? Eu achei aquilo o máximo, eu falei, eu quero fazer essa matéria. E eu fiz um ping-pong, um pergunta e resposta, e esse profissional na entrevista falava tanto da alimentação saudável, daquilo que a gente consumia, e eu passei então a fiscalizar muito e não deixei que o meu filho, eu já não deixava na verdade que ele comesse embutidos, salsichas e etc. E eu fiz um box naquela entrevista contando da experiência de o meu filho não comer, enfim, esse tipo de alimento, né? E foi uma revelação aquilo tudo, porque causou um furor, e eu me lembro que na época eu gastava de um açougue perto da minha casa. E eu quase fui linchada quando eu fui comprar carne de novo. E aí ele falou, poxa, as pessoas vêm aqui e não querem mais salsicha por sua causa. Porque... Então, eu acho que isso traz, assim, uma ideia do como a gente se coloca nas matérias, aquela história do que, quando, onde, como e porquê, né? Não funciona. Quanto a gente pode se colocar na matéria, mas também como a nossa mensagem, a nossa palavra pode formar uma opinião. Isso é importantíssimo. Né? Por isso quando falam, você é uma formadora de opinião, eu não levo muito a sério isso, mas é para levar a sério. Porque sim, a nossa palavra, principalmente quando você constrói uma palavra de credibilidade, quando a gente ganha credibilidade no meio em que nós vivemos,
nós somos sim formadores de opinião. Então, aquele box sobre a salsicha provocou uma revolução. O açougueiro quase me matou, mas pessoas começaram a pensar melhor sobre o que é a salsicha. E lógico, eu não falava da minha cabeça. Era um livro do professor Márcio Bontempo, um outro médico, não vou me lembrar mais o nome do livro, mas em que ele falava como era a produção da salsicha. E aí, né, a partir dali, nunca mais se comeu salsicha em lugar nenhum. A editora adorou o texto, eu achei o máximo aqui. Ô Vera, bom, filhos, melhor é tê-los, eu tenho certeza que a Vera também pensa como eu. Agora, quando a Vera teve o Sacha, ela parou um tempo, né? Ela ficou um tempo afastada, ela ficou mãe integral e depois a volta, comigo também aconteceu isso, é bem complicado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse processo. Como é que foi retomar com um filho pequeno, retomar a vida profissional? Olha, eu acho que nunca é fácil em qualquer tempo, né? Porque a maternidade te chama para um cuidar da cria, proteger a cria. Então, não continuar no jornal quando o meu filho nasceu, que foi em 1980, embora eu estivesse afastada do jornal por outras circunstâncias, né? Eu saí do jornal em 1979 e em 80 nasceu meu filho. Então, eu me dediquei sim a ele, mas, por outro lado, chega uma hora que esta vocação, essa voz que vem do coração, ela te chama. E eu senti que chegava a hora de eu voltar. Ele já estava com 3, 4 anos, eu tinha uma estrutura doméstica boa, né, que me atendia, e meu filho estava já no Carmo, né, ele quase que ficava o dia inteiro. Então eu podia voltar. Mas isso trazia também uma enorme insegurança. Porque você fica afastado, e eu imagino que isso seja em qualquer área. Sim. Né? Como é que você volta? No meu caso era assim, eu ainda sei escrever? Eu ainda vou conseguir fazer uma entrevista legal? Como é voltar para a redação depois de tanto tempo afastada? Quem sou eu agora? Né? Eu sou só mãe, eu consigo ser jornalista e mãe. Então foi um desafio muito grande, mas essa necessidade, essa vida criativa, né, que a gente não perde nunca e que precisa ser ouvida, né, essa voz criativa precisa ser ouvida, estava me chamando, estava me pressionando. Ainda bem. Ainda bem, né? E eu me lembro que quando eu cheguei em casa e eu disse para o Emanuel, falei, cheguei em casa, mas não sei de onde eu vim ou não, mas enfim, quando o jornal me chamou para voltar, porque eu fiz aquela matéria e a coisa ficou meio assim, só que aí o jornal me chamou mesmo para voltar, depois daquela matéria. E eu então comuniquei ao Emanuel, eu vou voltar para o jornal. E ele me olhou muito sério e disse, mas e a joalheria? Eu falei, a joalheria é sua, o jornal é meu, né? Essa é a minha escolha desde sempre. Então, eu penso que foi um momento, inclusive, marcante, de eu assumir aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu me propus fazer. Com certeza. E aí foi um divisor de águas, porque eu voltei para o jornal num momento mais maduro da minha vida, num momento também de transformação em vários sentidos, e eu consegui, eu acho que foi um momento assim de ouro da minha passagem pelo jornalismo. Foi esse período que vai de 1985 a 1993, que foi dentro da Tribuna. Foram matérias maravilhosas mesmo, foi um tempo muito bom. Foram. Vera, outra coisa que é muito forte, né, na sua vida são os sonhos, né? Você sempre se interessou por eles, só que de repente eles também viraram protagonista, né? Fala um pouquinho sobre isso.
Viraram porque eu digo que tem um livro, né, que chama Os Sonhos e a Cura da Alma. E eu li esse livro ainda no início da década de 80, quando eu estava em terapia. Mas esse título, né, Os Sonhos e a Cura da Alma, foram um mote para minha própria cura, né, de processos que eu vinha vivendo, processos muito pessoais, e em que os sonhos foram quase que, não sei se eu posso dizer, mas foi assim, eles eram imperativos. Eu sonhava todos os dias, como nós sonhamos mesmo, todas as noites, e depois eu fui aprender isso. E eu precisava, por uma questão de sobrevivência emocional, anotar os meus sonhos. Eu precisava escrever, até ali isso, né? Eu precisava escrever os sonhos, porque eu dialogava com eles. E eu sinto que aqueles 2 anos em que eu escrevi diariamente os meus sonhos, eles foram curando essa dor interna, porque eu vinha de uma grande dor. Então, escrever os sonhos criou um diálogo com este mundo interno, criou um diálogo com o inconsciente, que foram uma salvação, foram mesmo uma tábua de salvação. E a partir dali, nunca mais eu deixei de anotar sonhos. Isso foi em 1992, 93, mais ou menos. Quantos cadernos até agora? Ah, eu já perdi a conta, até porque eu já perdi caderno. Nas várias mudanças que eu fiz aí, caminhão de mudança mesmo, eu já perdi caderno. Mas tem lá, não sei, talvez uns 10 cadernos de sonhos com os meus sonhos, fora todos os sonhos que as pessoas me contam. E em 2016, eu vi a necessidade de eu dizer às pessoas, olha, cuidado com os seus sonhos, cuidado no sentido de cuida, olha para eles. E foi quando eu criei o canal no YouTube, Que Sonho é Esse?, para dizer para as pessoas, não despreze este material, porque ele é seu, ele é único, e ele é uma chave para você entrar nesse mundo de dentro, nesse mundo profundo, em que os sonhos, no meu entendimento, são o melhor acesso. Quantas visualizações você tem no seu canal? A gente passou de 4 milhões de acessos. É muito. É. E sabe o que eu acho assim legal da Vera? É porque quando ela interpreta um sonho, quando ela fala de sonhos, ela não fala como geralmente os entendidos em sonhos falam. Ela não generaliza, ela consegue pegar aquilo que foi sonhado e traduzir de uma forma assim, sabe, simples e séria. E aí, qual é o segredo disso? Então, eu acho, porque assim, o sonho, né, isso a gente aprendi isso na minha formação, aprendi isso como analisanda e como analista. O sonho é do sonhador, aquele conteúdo é dele somente. E a gente tem que ter, então, esse cuidado. No momento que alguém manda um sonho e alguém que eu não conheço, né, não sei a história dele, eu tenho que pegar aquilo que ele descreve do sonho, e por isso eu preciso que o sonho seja bem contado, eu pego pelos símbolos que estão ali, para poder, sabe, ampliar. Eu não consigo dar para o sonhador, aquele sonhador que eu não conheço, uma resposta conclusiva, mas eu dou para ele perguntas para ele aprofundar aquilo lá. Eu estou me lembrando aqui de uma sonhadora que eu não conhecia. Depois de tanto ela mandar sonho para o canal, ela acabou uma vez se identificando. Mas o primeiro sonho era assim, que ela estava indo num carro com um rapaz que era amigo mesmo dela e do marido. Um casal, no caso era o homem que estava dirigindo, amigos dela e do marido, na vida real. E ela estava indo, mas ela tinha um caso com ele. Ela tinha uma coisa, ela tinha um namoro. Mas eles estavam indo para pegar a esposa desse rapaz. Só que quando chegava lá, a mulher tinha ido embora, ela não estava mais lá. E aí o que você depreende disso tudo?
A figura que está dirigindo o carro é real, ela conhece, é um amigo deles, é mais jovem. Ela está tendo um caso com ele, um namoro, mas vão pegar a mulher dele, que, pelo jeito, cansou de esperar, foi embora. Ela diz isso, né? Ela cansou de esperar e foi embora. Aí você diz assim, que casamento é esse que você, sonhadora, está vivendo? Em que quem conduz o carro é um outro que não o seu marido, mas é alguém que existe na vida real, que é amigo, que está casado. E a mulher dele está esperando vocês, só que ela não está mais. Ou seja, sonhadora, esse seu casamento, pelo jeito, cansou, deu, porque a esposa foi embora, cansou, não quer mais esperar por isso. E você, no seu sonho, está vivendo uma relação paralela com um amigo do casal. Então, você só dá elementos para a pessoa olhar para aquilo. Olhar para aquilo, porque é difícil você reconhecer, meu casamento está fazendo água. Aí vem o sonho e diz assim, mas olha, você está pegando carona com um sujeito. Ah, acho que eles tinham trocado uns beijos, uma coisa assim. Você está pegando carona com um sujeito que não é o seu marido, você trocou uns beijos com ele e vocês vão pegar a esposa, mas a esposa também cansou e foi embora, não quis saber mais desse marido. Então, assim, é por aí. Agora, você tem também situações, como eu conversei a semana passada, com uma sonhadora que eu conheço, ela fez parte do meu grupo de sonhos em São Paulo, de estudos de sonhos, e ela começa o sonho dela dizendo que ela está num aeroporto e que ela vai embarcar, ela vai pegar um avião. E aí ela diz assim, então, esse sonho eu anotei 11 de setembro. Depois ela fala de novo, contando para mim, ela fala de novo. Então, esse sonho é de 11 de setembro. Aí eu falei, bom, o 11 de setembro é o que na psique coletiva? É uma data que mudou a história do mundo. É uma data em que as pessoas perderam pessoas. É uma data que mudou a segurança do mundo. E aí ela fez, eu não tinha pensado nisso. E vejam, ela está no aeroporto, ela vai embarcar. Então, você vai pegando pela palavra, por um comentário, pela maneira como ela empregou aquela informação, e ali você consegue ir puxando. Por isso que eu digo que é uma ampliação. Você vai dando elementos para que a pessoa amplie a lente dela sobre aquele conteúdo que é simbólico, né? Vocês estão vendo? Quem é que faz esse tipo de interpretação, né? Bom, Vera, você ficou muito tempo em Brasília, você é encantada por Brasília. Eu mesmo, que não tinha muita intimidade com Brasília, fui acho que 2 vezes para lá, fiquei encantada também por conta da Vera. O que te encantou tanto em Brasília? E eu queria, assim, tem assim um bom momento e um momento nem tanto para você contar para gente? Lá tem muitos bons momentos e momentos muito difíceis, muito difíceis. Mas eu acho que Brasília, eu vou usar uma palavra, Brasília me desvirginou. Porque uma coisa é você estar aqui no teu ambiente seguro. Você sabe quem é a editora do AT, você sabe quem é o editor-chefe, você sabe que pode estacionar ou não naquela avenida tal, você conhece, tudo é familiar. Porque aqui, Santos sempre foi o meu berço, eu nunca tinha saído daqui. Então, ir para Brasília sozinha, porque nem meu filho podia ir, eu fui em setembro, ele tinha que terminar o ano letivo para poder me acompanhar. Eu não tinha casa, eu fui para um hotel. Eu não conhecia ninguém, a não ser o Raul Cristiano, que estava me convidando para ir para lá. Mas o Raul tinha a vida dele, a família dele, o trabalho dele. Eu estava sozinha, desembarcando numa terra que é inóspita, porque Brasília em setembro, sim. Brasília porque é o auge da seca. Quem nunca viveu uma seca de 12% de umidade, e foi o dia que eu cheguei, então assim, ela me tirou mesmo os véus. Brasília foi isso, tipo assim, agora você está por sua conta, viu, Belinha? Não vai ter para onde correr, né?
Então foi isso, eu lembro que eu chorei, no primeiro dia que eu cheguei, eu chorei o dia inteiro e à noite eu tive febre. Eu tive febre naquele dia, porque foi isso mesmo, foi nascer, foi um parto ou foi perder a virgindade no sentido da segurança. E eu lembro que naquela noite, 1º de setembro de 1998, a mulher do Paulo Renato Souza, o ministro Paulo Renato, estava lançando um CD de músicas. E o lançamento do CD ia ser no Carpe Diem, que eu não conhecia, o Carpe Diem da 104 Sul. E eu falei para o Raul falou assim, eu vou te pegar, você vai com a gente, vai comigo com a Thelminha. E eu falei, eu tô com febre, eu tô chorando, eu tô com a cara inchada. E a Thelminha, com aquele jeito dela, né? Você vai, a gente vai passar aí, você vai. E eu fui naquele lugar com gente que eu não conhecia. E assim, eu fui jogada em Brasília. Nesse sentido, eu fui jogada. Vai com febre para um lugar que você não conhecia, para o lançamento do CD da mulher do ministro da Educação. Era um mundo totalmente novo que se abria para mim. O desafio era grande. Ia todo dia, voltava para o hotel durante um mês, eu fiquei voltando para o hotel. E logo você, super chegada em casa, em casa, o filho que estava lá sozinho com um cachorro que eu dei de presente para ele, para poder cobrir a falta da mãe, né? Mas foi um contínuo despertar para mim. Procurar casa para morar, a minha mudança que veio de Santos. Eu me lembro, quando eu peguei o carro pela primeira vez, que Brasília também é para iniciados, né? Você pegar o carro, é a tesourinha, é não sei o quê, não tem nome as ruas, você não enxerga isso. E eu me lembro que eu peguei o carro e eu tinha que ir para o bloco A da esplanada dos ministérios. Eu tinha muito medo de me perder. Eu fui dirigindo e eu me lembro, quando eu morava no Lago Sul, eu me lembro quando eu vi a Catedral de Brasília, que é grudada, né, no bloco A, quando eu vi a Catedral de Brasília, eu falei, eu consegui chegar na esplanada. Eu chorava, porque eu não tinha me perdido, não tinha atropelado ninguém. Eu tinha conseguido chegar. Então, isto é de uma exigência em termos de crescimento individual que não tem comparação, né? É ser colocada no mundo mesmo. É aquilo que Newton Bonder fala na Alma Imoral, no livro, em que ele diz que quando você está num lugar muito confortável, né, tipo, eu conheço tudo em Santos, já sei quem é, ou isso ou aquilo, quando está muito confortável, a vida te leva para nascer de novo. E atravessar o canal de parto é um momento de muita dor. Deixar a cidade, deixar meu filho e atravessar o canal de parto para desembocar em Brasília, que é de novo estar num lugar que ele diz um lugar largo, em que você vai ter que crescer. Então esta transição foi nascer de novo, mas foi assim, de um crescimento. Então tudo foi muito bom num primeiro momento, a casa maravilhosa, eu tinha ajuda, por eu ser de fora, eu tinha uma ajuda do governo para pagar aquele aluguel, a casa tinha pés de tudo, de manga, de maravilhas. 8 meses depois eu fui exonerada. Eu lembro. Eu coloco isso no livro. Tá então, no livro. 8 meses depois de você alugar uma casa e de você perder a ajuda que você tinha do governo, e de repente você está sem pai, sem mãe e sem emprego, né? Então, esse foi o primeiro grande choque. O que você vai fazer? Mas é isso, né? Uma vez parida, você tem que aprender a andar, tem que levantar. E aí eu fui batendo de porta em porta. Eu conto isso, né, no começo do livro, que eu fui num almoço na casa do Carlos e da Cissa. Lá eu conheci o Rui Nogueira, que era o chefe da sucursal da Folha de São Paulo em Brasília. E aí você diz, eu preciso trabalhar. E aí você vai batendo de porta em porta. Então eu acho que Brasília foi me ensinando isso. Só que Brasília também me deu, como eu digo, iniciações espirituais que
que são assim uma bênção para mim, né? Que foi encontrar a Mirella Faur, o Cláudio Caparelli, os meus xamãs em Brasília, foi conhecer o Templo da Boa Vontade. Você me levou lá. Eu te levei lá. Então foi uma descoberta de uma espiritualidade mais natural, acho que mais orgânica, mais primitiva, sabe? Isso foi uma bênção para mim, né? Descobrir esse lado. Por outro lado, eu também eu comecei lá uma astrologia do autoconhecimento. E depois eu fui fazer a especialização em psicologia analítica. Então, Brasília me trouxe um desbravar o mundo profissional, o desemprego, mas foi também um portal aberto para uma espiritualidade que hoje me faz assim, eu estou em paz, sabe, com as escolhas que eu fiz em termos de espiritualidade. Religião, uma outra coisa. E se a gente for entrar nesse assunto, dá uma outra live, né? Principalmente pelas minhas experiências. Então, tudo isso foi grandioso. A chegada do meu filho, me responsabilizar por órgãos grandes, como foi a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, integrar a assessoria de comunicação do Ministério da Cultura, fazer os editoriais do Cultura mesmo, do folder que a gente tinha. Enfim, foram grandes experiências. Mas eu vivi também a dor, né? A dor do desemprego, a incerteza, porque por outro lado, eu nunca fui de fazer pactos com o demônio, pelo menos não conscientemente. Em algumas situações em Brasília era assim, ou ele ou eu, e eu sabia que eu era a ponta fraca do ou ele ou eu, e eu saí. Mas isso me fez assim, sabe, plural. Aí eu fui procurar revista para escrever, eu fui fazer muita coisa. Eu lembro que cada hora você estava num lugar. Cada hora eu estava num lugar. Os meus amigos daqui de Santos diziam assim, mas esse telefone não é mais de onde você está? Não, porque eu já não estava mais ali, eu estava lá. Mas isso foi muito rico, isso foi maravilhoso, foi muito forte. E um momento de dor, além do desemprego, que eu acho que além da dor, porque você perde identidade quando você perde emprego, vem a insegurança, né, financeira e tudo. Veio a dor de lá receber a notícia da morte do Emanuel, do pai do meu filho, e ter que dizer isso a ele, e ter que pegar um avião e vir com isso, né, com essa dor, porque eu me separei do Emanuel, mas ele sempre foi o meu amigo e, acima de tudo, ele sempre foi o pai do meu filho, né? E recebi lá a notícia da morte do meu pai. 2 momentos. Então, 2 momentos em que você perde as 2 grandes referências de masculino da sua vida. Foi muito, muito difícil. Mas, apesar de tudo isso, né, e vivi também, eu acho, um momento histórico, né, que foi a saída de Fernando Henrique Cardoso de Brasília, né, do Palácio do Planalto, e a chegada do Lula. Brasília virou de pernas. Estávamos juntas. Exatamente, Ivani estava lá junto com uma galera de Santos. Foi um Réveillon que nós Foi um Réveillon, exatamente, lá em casa, porque aquele foi um momento. Então, isso me traz felicidade, de participar da vida desse país desta maneira. E o jornalismo me levou para outras situações grandes, né? Que foi a inauguração da Euro Disney na França. Eu estava lá, então quando eu lembro na verdade muito mais daquele batalhão de fotógrafos, cinegrafistas, mas era um batalhão. Então, isso a profissão me trouxe. Então, realmente, tudo valeu a pena. É isso aí, isso é importante. Você, quando
o Carlos Conde te chamou para voltar para a tribuna. Como é que foi isso? Ai, Foi difícil, né? Eu lembro que foi difícil a decisão. Isso foi difícil. Isso foi difícil porque eu vinha de muito tempo de assessoria política, né? Eu estava vindo de São Paulo, eu tinha saído do gabinete do Bruno Covas, estava fazendo assessoria para uma empresa do Porto, mas o Conde muito assim, né? Porque ele sempre foi um admirador da minha escrita. E quando eu o encontrei aqui no Santos Export, no evento lá no Mendes Convention, ele me disse, por que você não volta a escrever? E eu achei que era uma pergunta tola. Mas não, ele estava falando sério. Só que um sonho meu já tinha anunciado a minha volta. Só que eu não sabia que era a volta, claro, né? O Márcio Calves, se vir essa live, eu sonhei com o Márcio Calves ligando para mim. Ele não dizia que eu ia voltar para o jornal. E nem vou dizer o que ele dizia, porque ninguém vai entender. Mas o sonho meio que trazia para uma volta para Santos, que eu não podia supor. E aí o Conde insistiu que eu tinha que voltar. Na verdade, eu fui levar o meu assessorado dessa empresa do Porto, depois do evento do Santos Export, eu fui levar na redação da Tribuna para uma conversa e tal, aquilo que a gente faz como assessora de comunicação. E ali, nós três sentados, o Conde falou, eu vou tirar ela de você. E aquilo foi assim, eu vou tirar ela de você. E tirou. E tirou. E aí eu me vi de novo voltando para o jornal impresso, depois de 17 anos fora da redação, 12 anos fora de Santos. Eu voltei com medo bárbaro. E também porque isso significava voltar para Santos, que eu não imaginava voltar. Mas quando eu estava saindo de Brasília, a minha amiga Rosiana Train joga um tarô, que nós duas somos do tarô, joga um tarô, e ela dizia, olha, eu estava saindo de Brasília, eu ainda fiquei 5 anos em São Paulo, e ela dizia que eu voltaria para minha terra de origem, porque eu tinha um ciclo para cumprir ainda aqui. Imagina! E como tinha! Foi um período fértil desde 2010. Eu voltei para a redação sem entender nada daquele sistema de computador que chamava Hermes. Gente do céu, o que foi aquilo? E voltei assim, para ficar no lugar da Beth Capelatti, que estava se aposentando, mas não tinha ninguém para me ensinar ali. Imagina aprender com Gustavo Klein, Klein, que não é de ensinar ninguém, ele é um aquariano. Ele sai fazendo. Ele já sai fazendo e tal, ele acha que todo mundo sabe que tem agilidade mental dele, não tem. Então, voltar para a tribuna foi assim, foi um outro período riquíssimo, que deu muito medo, mas... Mas medo nunca te paralisou, né? Convenhamos. Não, isso nunca... Não, aí é que está, sabe? Eu me dou conta hoje, escrevendo, né, a minha apresentação e alinhavando os textos, tem texto aí no auge do sufoco. Esse monólogo que eu coloco uma parte, né, bem pequena, um monólogo que eu fiz em 2009, eu estava desempregada, foi quase 2009 inteiro, sem trabalho, sem nada, mas eu não deixei de fazer. E aí me metendo numa coisa que tem todo um viés teatral, né? Mas eu fui fazendo, aquilo foi acontecendo junto com a Eunice Mendes e tal. Então eu acho que o medo realmente nunca me paralisou. Porque... Nem quando você foi convidada para fazer a coluna social? Não, ali eu também não tive medo. Eu acho que o medo faz parte, mas eu também penso que eu consegui distinguir o que é aquele medo razoável, natural e saudável, que diz assim, não, primeiro olha, né, onde você vai pôr o pé, vê se tem terreno aí,
né? Ver se a pedra está bem colocada. E outra coisa é o medo das pessoas que dizem, ai não, daqui eu não saio. Não, pelo amor de Deus, esse é outro medo. Eu acho que esse é o medo que paralisa. O medo que você vai lá, põe o pezinho, vai testando, né? E tal, eu acho que é um medo saudável. Quando veio o fazer a coluna social, eu já tinha uma memória do que era fazer a coluna social com o Emanuel Leon, porque ele tinha 2 páginas em A Tribuna, eu sabia qual era o ritmo de trabalho, né? Às vezes era sair toda noite, e não era uma editoria, vamos chamar assim, não era uma seção do jornal que tenha alguma vez me interessado fazer. Não, nunca me interessou. Pelo menos não a coluna social como era feita. Não me atraía. Não, eu sentia que ali eu não poderia criar como eu gosto de criar. E por outro lado, quando eu tive que fazer a coluna social, aquele que me precedeu, aquele que era o titular da coluna, era um nome nesta cidade que seria, nossa, eu acho que seria um atrevimento dar continuidade ao trabalho, né? O Luiz Alca era um nome dessa cidade, ele era uma referência em todos os sentidos, como colunista, como comportamentalista aqui nessa cidade. Então, assim, e tudo aconteceu dessa maneira abrupta, radical, que a vida às vezes tem de conversar conosco, né? A gente recebe um telefonema na redação, de novo um 1º de setembro, né? Olha, agora que eu estou associando, né? 1º de setembro em Brasília, 1º de setembro essa notícia, que é da noite para o dia, né? Você não tem tempo de assimilar a perda, mas você já tem que se vestir... Vida que segue. Para a vida que segue, para o barco que continua... para o jornal que tem que sair. Para o jornal que tem que sair. E isso foi o que aconteceu, né? Naquele mesmo dia, no meio da tarde, né, a Arminda me chamou e disse, você tem que fazer a coluna. E eu falei, eu posso fazer agora, substituir nesse momento, até que se defina quem vai dar continuidade. E eu conto isso também no livro, não foi aceito, sabe, meu argumento do não vou fazer, e eu me lembro, nossa, que eu falei com meu filho, que já nem morava mais no Brasil, olha, estão me chamando para fazer a coluna, e ele falou, você quer fazer? Eu falei, não quero fazer, então não faz, mãe, então não faz. Aí fala com um, fala com outro, e eu realmente não consegui aceitar tranquilamente aquilo tudo. Mas você foi fazer de um jeito seu. Aí é que está. Eu acho que quando eu aceitei, para mim foi meio que com esta condição. Eu vou fazer do meu jeito, né? Porque eu entendo que social é o que faz mover uma cidade, né? No caso, uma cidade. É quem movimenta esta roda. Não exatamente o society como a gente entendia no tempo de um Tavares de Miranda, de um Ibrahim Suede. Eu tive como referência o César Job, que fazia a coluna social do Estadão. A coluna que o Job fazia, nossa, me encantava. Eu lia aquela coluna todos os dias. E ele era uma pessoa especial. Acho que te atendia, sabe, sempre com educação, com gentileza. Eu me lembro que uma vez, eu tão entusiasmada com a coluna dele, que eu mandei e ele respondia, né? uma carta, eu não sei o que eu mandei para ele, e ele respondeu. Eu liguei para a redação para falar com ele. E ele foi tão gentil, ele foi tão educado falando comigo. E ainda, era o cara que ficava dentro da redação do Estadão, fazendo uma coluna social. Então, ele era parte da redação. E eu acho que esse foi o meu olhar. Eu sou uma jornalista, eu não sou uma colunista. Então, o dia a dia, aquilo que inspira, aquilo que mexe dentro, virava um assunto para mim. Não era só o que acontecia na festa, né? Era mais, era muito mais. Então, eu acredito
eu construí uma cara nova da coluna social. Eu acho que dei esse perfil, foi muito bem-vindo, me atrevi a fazer comentários, às vezes assim, bem polêmicos, né? Às vezes fora do politicamente correto. E eu lembro da repercussão que isso trouxe. Você foi conquistando leitores, foi fortalecendo? Eu fui conquistando leitores, certamente, que viam naquela página não apenas a notícia da programação social da cidade, mas de uma sociedade que trabalhava, que construía, enfim, que tinha a sua cara. E sair, eu acho, da esfera da cidade, né? Porque quando eu comento aquele movimento Me Too, né? Com a Oprah, com a Catherine Deneuve e tal, eu estou indo além, mas eu estou falando... universal mesmo, universal. Né? Eu estava falando, e eu acho que isso foi o que eu quis fazer, falando sempre de algo em que eu, Vera, eu, pessoa, me via. Então, assim como eu me via, a Maria podia se ver, o Antônio, o João, sabe? Eu acho que foi isso. E eu acho, Vera, que assim, esse olhar para o outro que a Vera tem, também está presente assim, eu já assisti várias palestras da Vera. De repente a Vera está falando com muita naturalidade sobre assuntos que não tem nada a ver com ela, que não fazem parte da rotina dela, mas é como se ela nem tivesse preparado para aquilo. Outra coisa que mostra esse olhar diferente da Vera, né? Ela como mentora, eu sei que ela odeia essa palavra, deve continuar odiando ainda, mas acaba sendo, né? Eu vejo muitas vezes em comentários de pessoas que têm encontros com ela, tudo, nossa, você hoje falou para mim. Então, esse olhar para o outro aproxima você de alguma forma, porque bate e volta, né? Como é que você consegue isso? Então, as minhas, elas se chamam de alunas, que elas me chamam de mestras, né? E eu chamo as minhas meninas aqui da Pinacoteca, elas dizem que eu tenho um diferencial, que é me colocar falando de mim. Então, eu penso que hoje você falou para mim, hoje você escreveu para mim, é porque eu entendo que nós somos únicos nessa essência humana. Pode ser que algumas experiências não toquem a todos igualmente, mas nós somos tocados por experiências arquetípicas, vamos dizer assim, né? Eu sou mãe, eu sou avó, mas se eu não sou mãe, eu sou filha, então eu sei o que é ter mãe, claro. O que é ser mãe. Então, quando eu falo deste lugar que eu ocupo aqui na vida. E esse é o lugar que todos ocupam. Talvez o que eu traga seja uma consciência do lugar que você ocupa e que talvez você não estivesse ainda apropriado dessa compreensão. Então, quando alguém diz, puxa, acho que você escreveu para mim, é porque eu abri uma porta que já existe dentro dele. Eu não criei aquela situação. Tem um pensamento do Hermann Hesse, que eu acho até que eu trago no trabalho de hoje, da Pinacoteca, em que eu falo disso. Eu não vou criar um mundo novo dentro de você. Eu posso, talvez, lhe dar uma chavezinha, mas quem vai abrir é você. Então, talvez por isso, por eu me colocar, como eu digo, humanamente dentro das minhas circunstâncias, é que eu permito que o outro também se veja como humano dentro das circunstâncias dele. Olha como tem dado certo isso. Nossa, tem dado muito certo. Bom, eu acho que a gente já poderia ficar aqui horas, mas nós vamos ter que terminar, né? Mas antes disso, primeiro eu vou dizer que muito mais vocês vão encontrar no livro da Vera, que tem muita coisa, tem uns textos dela maravilhosos para ler ou para reler. Mas vai a última perguntinha, né? Você já falou que tudo aqui, depois desses 50 anos de jornalismo, valeu a pena. Nossa, e agora eu te pergunto, e o amor? Qual é o tipo de amor que vale a pena? Eu acredito que todo amor vale a pena. Há mesmo os mais loucos,
depende do que a gente entende por louco, né? Mas o que eu vejo, e isso fica cada vez mais claro para mim, é que nós perseguimos como ideal o mito do amor romântico, sabe? Do foram felizes para sempre. Mas acho que eu sou muito mais o Vinícius, que seja eterno enquanto dure. Então, para nós estarmos mais abertos para todo tipo de amor, sabe? Que às vezes é o amor de alguém que você não conhece, mas pessoas chegam na sua vida e trazem uma mensagem que você não imaginava, e aquilo é amor. É começar a olhar a vida com amor. Então, um gesto simples de alguém que, sabe, às vezes, por exemplo, as meninas chegam aqui, chegam assim, às vezes num cantinho e dizem assim, eu trouxe isso para você. Às vezes é um pote de conserva, né, de doce em conserva. Gente, isso é amor. Claro que sim. Isso é muito amor. E eu penso que está faltando para a gente enxergar o que nos cerca com esses olhos de amor, em vez de ficar buscando esse amor idealizado, sabe? O amor Romeu e Julieta, o amor Tristão e Isolda, porque é isso que a gente persegue. Nós perseguimos isso, o amor romântico. E o amor é algo que se constrói, eu acredito, a partir de uma admiração, a partir de você cuidar daquela plantinha, sabe? Até que aquilo desabroche. E ter também a naturalidade de aceitar quando aquele amor acabou. Perdeu energia, funcionou até ali. Sabe, o amor de um parceiro, eu tenho visto, né, tanta dificuldade de as pessoas aceitarem o fim das relações. A gente tem visto muito, e está aí o noticiário bombando, que cresceram os casos de feminicídio. Sim. E quase sempre é porque não aceita o fim da relação, e isso não é só do homem para a mulher, embora seja em maior número, mas é também da mulher para o homem que não aceita quando acaba. Nós precisamos ser mais dóceis conosco. Nós precisamos aceitar o outro naquilo que ele pôde dar até ali, sabe? E se despedir dizendo, foi bom, mas acabou. Então, quando eu digo que eu e o Emanuel ficamos amigos até o fim, é porque, sim, houve uma compreensão. Havia uma outra pessoa, que era o filho, que contava com o respeito, com a admiração mútua. Então, tem um texto no livro que chama Quer Namorar Comigo?, que meio que fala isso, sabe? Vamos cultivar essa relação dentro da dinâmica com que ela se desenvolve, porque depois de 20 anos de casado, não adianta você esperar do marido a paixão do primeiro ano. É isso. Então, eu penso que é uma construção, é um aprendizado, mas é também um grande gesto de amadurecimento e de aceitar o outro como ele é, quando ele diz, acabou. Vamos honrar esse momento, assim como nós honramos quando nós nos unimos. Quando a gente separa, vamos dar para esse momento também o mesmo respeito, porque isso também é amor. Então, eu acredito que a gente só precisa, desprender dessa ideia do amor romântico para ser o amor fraterno, o amor pelo outro. Tá ótimo. Gente, obrigada. Eu adorei conversar aqui com a Vera. Eu espero que vocês tenham gostado também. Vera, com você. Gente, muito obrigada. O livro conta muito de toda essa história, em mais detalhes, mas é sempre bom esse, quando possível, olho no olho, nem que seja dessa maneira virtual. Então, eu agradeço muito e vocês sabem que podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo canal de sonhos e agora, né, nessa pré-venda pelo celular que está sendo divulgado, eu autografo o livro antes e no dia 6 eu entrego já autografado para quem tiver feito essa compra. Mas também quem não comprou, no dia 6 eu estou por aqui, lógico, e o Felipe, na Gardel,
Gardênia, na Floricultura do Supercentro, também está lá com uma leva de livros, tá bom? Muito obrigada.